O cérebro teme mais perder do que deseja ganhar. E essa é uma forma antiga de proteção. Por isso que você continua em ciclos repetitivos, em que muitas vezes não parece que você consegue alcançar os seus objetivos. Bom, ele tenta fazer com que você tenha medo de situações que te oferecem risco. Porém, os riscos pelos quais o nosso cérebro temia há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, realmente não são os riscos de hoje em dia. Então, por exemplo, o risco com o qual o nosso cérebro de ser comido por um leão gigante, de ser atacado por um mamute, de coisas que realmente ofereciam risco à sua vida, e nosso cérebro busca sempre a proteção. Como ele se desenvolveu com esse sistema, hoje o risco que não é tão grande assim, um risco como se sentir com um pouco de vergonha, se sentir que uma situação pode, não sei, se sentir que uma sensação, assim, não a melhor sensação da vida, isso pode te fazer deixar de tomar riscos. Mas não pelo risco da vida, não pelo risco de ser devorado por um leão, pelo risco de simplesmente passar uma vergonha. A gente ainda não teve essa distinção. Precisam de centenas de milhares de anos para o cérebro conseguir se desenvolver. E nós desenvolvemos muito a sociedade de forma extremamente rápida. Então, o risco que pode ser hoje não ter uma promoção, se sentir humilhado, sentir que passou uma vergonha, é levado com a mesma seriedade no nosso cérebro como um risco de vida. Então, a gente precisa lutar, a gente precisa combater esse exagero de reação do nosso cérebro. Existem algumas técnicas que ajudam a treinar o nosso cérebro para ele entender que a gente não está passando um risco de vida, e sim um risco que pode até nos ajudar a desenvolver mais capacidade. Então, assim, as pessoas que falam em público, as pessoas que também treinam, né, para estar em situações que não são as mais agradáveis, geralmente usam técnicas para isso. E as pessoas que praticam esporte também. Eu gosto muito de afirmações com visualizações e com uma adequação do sentimento também colocado ali. Porque imagina, quando a gente visualiza algo que vai acontecer no futuro, para o nosso cérebro, aquilo já está acontecendo. Esse é o poder da nossa imaginação. Então, se eu quero falar em público um discurso, ou se eu quero competir num esporte que eu estou com um pouco de medo, e como eu posso ajudar o meu cérebro a tirar essas travas da minha cabeça. Primeiro, eu sempre gosto, né, se vocês sentirem vontade de fazer esse exercício comigo. É um exercício de respiração simples, então você faz o que você sentir melhor. Eu gosto de pelo menos 3 vezes a respiração, 2 em 1, então são 2 inspirações e 1 respiração. Isso, ele na verdade ativa o nervo parasimpático. Então, assim, 3 vezes isso. E agora nosso cérebro, ele já está um pouco mais tranquilo, então o nosso cérebro já está num estado um pouco mais tranquilo, tá? Então ele já está propício para receber aquela afirmação, para receber aquela visualização. Então, eu vou competir numa luta de boxe. Isso é uma coisa que eu tenho vontade, eu pratico artes marciais. E eu quero visualizar os golpes que eu vou fazer e eu quero visualizar as reações que eu terei e como aquilo vai me fazer sentir. Então, eu consegui fazer minha combinação, eu consegui resistir aos golpes e eu me senti extremamente feliz e calma por ter terminado aquela luta. Então, esse é um exemplo de afirmação que não é aquela coisa assim, totalmente, eu vou ser milionária, eu vou conquistar esse prêmio, eu quero ganhar na loteria. Ela é uma afirmação e é um exercício que ele tem provas científicas, porque realmente é estar trabalhando
a nossa percepção cerebral, é estar nos preparando para aquele exercício, para aquela sensação de dificuldade, aquela trava e conseguir resistir àquilo e conseguir dar aquele passo à frente. Isso pode ser aplicado em várias áreas da vida. Pode ser aplicado para você fazer um teste, para você fazer um teste de concurso, um Enem, pode ser aplicado para você também competir em um esporte, fazer uma apresentação no trabalho. Eu uso o Affirmations App, que é muito bacana, tem aí em 7 ou mais idiomas, e ele ajuda a manter, assim, a preparar os objetivos que você tem, e também ele te ajuda a manter aquele foco, ver o quanto que você continua na sua rotina, te lembrar do que é importante, porque na rotina, muitas vezes nós esquecemos quais são os nossos objetivos, o porquê que a gente tá dando duro no trabalho, o porquê que nós vamos na academia, o porquê que nós fazemos essas escolhas difíceis que vêm com a vida. Eu vou deixar aqui no comentário e no link desse vídeo para quem quiser. Vai ter um código com meu nome, Letícia, e vocês podem experimentar e ver o que funciona. Um caderno com papel também funciona. Então, assim, é fazer esse exercício, utilizar hábitos que vocês conseguem ter uma consistência. Está comprovado que o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele se adapta. Essas travas podem ser conquistadas. Não existe idade para isso. Tem alguns casos que até aumentam a resistência, ele aumenta com a idade. Então, assim, não deixem essas travas, não deixem esse medo, esse medo irracional, às vezes, parar de você tentar os seus objetivos. Porque muitas vezes, mesmo que a gente não conquiste uma super luta de boxe, mesmo que a gente não conquiste uma promoção, a gente tentou. E isso vai deixar cada vez mais fácil a próxima vez que você for tentar. Me conta aqui qual é o exercício de afirmações, quais são as técnicas que vocês usam, que eu vou adorar essa troca. Um beijo, segue aqui o canal, gente.